Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Vamos começar mais um videozinho aqui. E hoje a gente vai falar sobre a equação de segundo grau, mais especificamente sobre as incompletas. Mas antes da gente começar a fazer, realmente sobre as incompletas, vamos ver como que é uma equação de segundo grau, na sua forma geral. Toda equação de segundo grau é da forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E aí a gente tem algumas especificações para esses coeficientes a, b e c. Primeiro que ambos, os três, eles são números reais. Mas a gente tem uma única observação. O nosso azinho, ele nunca pode ser zero. Vamos entender por quê. Primeiro, essa equação é de segundo grau justamente por conta daquele termo x ao quadrado ali, certo? Ou seja, segundo grau é porque o expoente é 2 ali do primeiro x, tá vendo? E aí, se a gente tem que esse a é zero, esse primeiro termo sumiria, né? Porque 0 vezes x quadrado daria zero. E aí a gente cairia numa equação de primeiro grau do tipo bx mais c igual a zero, tá? Então, nesse caso, a gente não pode. Então, a tem que ser sempre diferente de zero, ok? Vamos lá. Então, eu vou dar alguns exemplos de umas equações do segundo grau completas. Por exemplo, vamos colocar aqui. 2x ao quadrado mais 5x mais 6 igual a zero. Percebam que a gente tem todos os termos igual ao que tem aqui, no termo geral. E aí, nesse caso, A é 2, B é 5 e C é 6. Lembrando que o sinal tem que ir junto com a equação, tá? Por exemplo, se aqui fosse menos 6, então o C seria menos 6, tá? Então, os sinais que acompanham o número são do coeficiente, fazem parte do coeficiente, tá? Então, sempre que vocês forem especificar A, B e C, lembrem de colocar os coeficientes juntos. Então, os coeficientes não, os sinais do coeficiente, por exemplo. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar agora a ver os casos em que elas são incompletas. Quais são os casos em que elas são incompletas? É quando B é igual a zero. E aí, o que acontece quando B é igual a zero? A gente vai ter ax ao quadrado mais c igual a zero. O termo que acompanha o x ali, que é o b, não vai aparecer. E o nosso outro caso é quando c é igual a zero. E aí a gente vai ter ax ao quadrado mais bx igual a zero. Então, o objetivo dessa aula hoje é aprender a resolver quando a gente tem esses dois casos, tá? Em uma próxima aula a gente vai começar a resolver as equações de segundo grau completo. Então, quando b é igual a zero, a gente tem um método para resolver. Quando c é igual a zero, a gente tem outro. O método em que b é igual a zero, a gente vai resolver de forma que vai aparecer a raiz quadrada em algum momento. Para o c igual a zero, a gente vai colocar em evidência o termo que tem em comum nos dois, tá? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar pelo nosso primeiro caso, que é quando b é igual a zero. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho essa equação. 2x ao quadrado menos 50 é igual a zero. Observem o que a gente vai fazer aqui. Primeiro, percebam que a gente tem um termo que tem x e tem um termo que é livre, porque não tem x, nem x quadrado, não tem nada. Então, por enquanto, a gente vai resolver como se fosse uma equação de primeiro grau. O que a gente faz? A gente separa letras de números. Então, a gente teria aqui 2x ao quadrado igual a 50, porque mudou o lado da igualdade, mudamos o sinal da equação. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, o 2 que está multiplicando o x quadrado, ele vai passar dividindo o x, o 50. Então, x quadrado é igual a 25. Lembremos, pelas propriedades da potenciação, que o inverso da potência é a raiz quadrada.
Ou seja, eu vou tirar esse quadrado do x e ele vai passar para o outro lado da igualdade como mais ou menos a raiz. E aí, como é 25, a gente vai botar o 25 aqui. Raiz de 25 a gente já sabe que é 5, ou seja, a gente tem aqui mais ou menos 5. Ou seja, temos duas raízes, né? Mais 5 e menos 5. Então, quem que é a solução aqui? São menos 5 e 5. Vamos entender o que são essas raízes aí. Olha só, sempre que a gente tem uma equação de segundo grau, a gente sabe que o máximo de raízes que essa equação vai ter são duas. O que são raízes? São os valores que, quando a gente substitui lá em x, zera a função, ou seja, a gente verifica a função lá em cima, certo? Então, quando a gente está com as equações de segundo grau, o máximo de raízes que a gente vai ter são duas, mas pode não ter nenhuma e pode ter uma, tá? Vai depender do caso em que a gente está estudando. Nesse caso, a gente chegou com duas raízes reais certinho. Mas pode acontecer de não ter raiz ou de ter apenas uma raiz, tá? Então, as raízes são os números que zeram a equação. Por exemplo, vamos no lugar de x quadrado ali colocar menos 5 no lugar do x. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. 25 vezes 2 dá 50. 50 menos 50 é zero. O mesmo acontece se eu colocar 5. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 2, 50. 50 menos 50 é zero. Ou seja, ambas verificam aquela equação ali, tá? Vamos dar um exemplo em que não dá certo. Ó, vou colocar aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Vamos resolver do mesmo jeito, separar a letra de número. Então, x ao quadrado é igual... Não, vou colocar menos não, vou colocar mais aqui. Então, x ao quadrado seria menos 9. X seria mais ou menos raiz quadrada de menos 9. Só que raiz quadrada de menos 9 não tem resultado real, né? Não tem como a gente calcular raiz quadrada de um número negativo, a menos que a gente tivesse no conjunto dos números complexos, o que não é o caso. A gente está aqui no conjunto dos números reais. Então, aqui não tem solução real. Ok? Então, esse é um caso em que a equação de segundo grau não tem raiz real, ok? Então, dessa forma, a gente resolve para os casos em que B é igual a zero. E nos casos em que C é igual a zero, que é o caso 2, vamos ver o que acontece. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Como que a gente resolve isso? Lembra que eu falei que nesses casos a gente ia colocar em evidência o que ambos tivessem em comum? Nesse caso, o que a gente tem em comum? O x, né? Porque em x quadrado tem x e em menos 4x também tem x. Então, eu vou colocar o x aqui, ó, em evidência. Se eu puxo o x, nesse primeiro termo vai sobrar o quê? Só x, né? Porque, ó, se eu multiplicar de volta, x vezes x, x ao quadrado. Se eu puxo o x ali do menos 4x, o que é que sobra? O menos 4. Porque se eu multiplicar menos 4 vezes x, volta a ser menos 4x. Isso aqui é zero. Pelas propriedades da multiplicação, a gente sabe que quando duas coisas dão zero, ou a primeira é zero ou a segunda é zero. Então, ó, a gente tem aqui x igual a zero, x menos 4 igual a zero. Porque a gente não sabe qual dos dois é zero. Pode ser que ambos sejam zero. Então, ó, x igual a zero já é uma das raízes e a outra a gente resolve. Como é que a gente resolve o x menos 4 igual a zero? É uma equação do primeiro grau, né? Então, separa letra de número. X igual a 4. Então, quem que é a solução aqui nossa? É 4 e 0, ou 0 e 4, tanto faz. Ou seja, é um outro caso de uma equação que tem duas raízes, ok? Então, para resolver quando B é igual a zero, coloque em evidência o que ambos tiverem em comum
E aí, a primeira raiz sempre vai ser 0 e a segunda você resolve a equação de primeiro grau. Vamos dar um outro exemplo. Se eu tenho assim, ó, 2x ao quadrado menos 50x igual a 0. Mesma coisa. Perceba que a gente tem mais do que x em evidência nos dois, né? A gente tem 2x. Porque, ó, se eu coloco 2x pra frente, ali vai sobrar x e ali vai sobrar 25. Por quê? 2x vezes x, 2x ao quadrado. 2x vezes menos 25, menos 50x. Então, da mesma forma, eu vou usar a propriedade da multiplicação, ó. 2x igual a 0 e x menos 25 igual a 0. No primeiro caso, que 2x é igual a 0, isso é obrigatoriamente x igual a 0, né? Não tem muito o que fazer. No caso em que x menos 25 é igual a 0, é só jogar o número lá para o outro lado mudando o sinal. Então, x igual a 25. Então, nesse caso, quem que é a solução? 0 e 25. E mais uma vez, temos as duas raízes certas. Ok? Então, é assim que a gente resolve as equações incompletas. Quando b é igual a 0 e quando c é igual a 0. Para terminar, vou deixar aqui um desafio. Hoje eu vou deixar 3 itenzinhos para vocês responderem aí. Primeiro, o segundo e o terceiro. O primeiro será 3x ao quadrado mais, deixa eu pensar, 75 igual a 0. O segundo é 4x ao quadrado menos 64 igual a 0. E o último é 5x ao quadrado menos 100x igual a 0. E ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aulinha aí. Bem rapidinho, bem direto. E bons estudos para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.